Você não consegue dar dano no periquitão? Ou está morrendo para as ondas de choque desse lazarento? Calma, eu tenho a solução. Hoje eu vou te ensinar a passar no confronto abissal da versão 6.2. Eu tenho o nome de gás e vamos pro vídeo. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Hélio, e os meus amigos vivem pedindo ajuda para fazer esse novo modo, seja a pensar nos times ou a entender as mecânicas únicas de cada boss. Então, eu preparei um guia dos melhores times e estratégias para você passar com facilidade o confronto abissal dessa versão. Eu fiz o confronto abissal em 3 contas diferentes, a minha e a de 2 amigos meus. Eu usei estratégias completamente diferentes em cada uma delas, mas consegui passar a dificuldade 5 sem problemas nas 3. Tenha em mente que este é um modo de jogo feito para testar o seu personagem ao limite, então raramente é possível passar sem personagens relevantes no meta ou não muito bem buildados. Tipo você, Mavuika. Para começar, o primeiro boss é o Batizador Inico, que no Overworld pode vir com uma combinação de 3 elementos dentre os 4 possíveis: Pyro, Hydro, Cryo e Electro. Nesse modo, ele é travado na forma Electro, Pyro e Hydro, nessa ordem. Então, para entender os melhores times para enfrentar ele, vamos ter que entender as suas mecânicas. No Overworld, a estratégia é simples: apenas quebrar o escudo dele ou as invocações que ele faz no campo. Basicamente, é a mesma estratégia que vamos usar aqui, ignorando as invocações nas dificuldades mais altas. O escudo Electro quebra mais fácil com reações Dendro ou Cryo. O escudo Pyro quebra mais rápido com reações Hydro e não toma dano de Dendro. Enquanto o escudo Hydro quebra mais rápido com Dendro ou Cryo, sendo Dendro um pouco mais eficiente. Como precisamos de Hydro obrigatoriamente para quebrar o escudo Pyro e Dendro ou Cryo para os demais, os times que possuem alta aplicação desses elementos se saem muito bem, como times de congelamento da Skirk, ou Chasca se você tiver C1 e C2, e times de florescimento, superflorescimento e florescimento lunar. Vale ressaltar que o seu DPS principal não precisa ser necessariamente dos elementos listados. Tendo a aplicação suficiente dos elementos listados anteriormente, você pode usar qualquer DPS. Eu já vi passarem esse boss com tranquilidade usando o Neuvillette, e eu passei usando a Moalane uma vez, embora eu não recomendo usar ela. A diferença desse boss nas dificuldades altas é que ele toma dano quando o escudo dele quebra, e esse dano é baseado na quantidade de dano absorvida pelo escudo. Após isso, ele fica paralisado por alguns segundos, mais ou menos o tempo de 2 rotações, dependendo do seu personagem. É nesse momento que você deve encaixar a maior quantidade de dano possível nele. O segundo boss é o Ictomissauro Veterano e ele não tem muito segredo. Em um certo momento da luta, ele vai pular e ficar parado no ar com o escudo Cryo, gerando tornados de gelo. Nas dificuldades mais altas, é scriptado para isso sempre acontecer no começo da luta e uma segunda vez após 1 minuto de luta. O escudo dele é reduzido em uma instância elemental por aplicação Electro e 2 por aplicação Pyro. Nas dificuldades baixas, tochas vão aparecer na arena para te auxiliar a derrubar esse boss. Ficar próximo de uma das tochas faz com que o seu próximo ataque carregado com arco cause dano extra de fogo e te ajuda a quebrar o escudo dele com mais facilidade. Só que aqui vai uma dica: você também pode usar o ult da Ember para quebrar o escudo dele muito mais rápido. Ou até mesmo a Sunfire Jean, que pode ser muito útil na verdade, mas vamos falar dela mais pra frente. Assim como no boss anterior, o Ictomissauro Veterano recebe parte do dano que o escudo absorveu como dano direto assim que o escudo quebra. Além disso, ele possui uma resistência gigantesca na dificuldade 4 ou acima. Então, personagens que reduzem resistência, como Chevreus, o Durin, que é a propaganda desse boss, a Shiloney ou até mesmo o set Sombra Verde são muito úteis aqui. Esse boss também tem uma mecânica especial. Se você conseguir fazer com que os tornados acertem ele, não só o escudo toma dano, como a resistência Cryo dele também é reduzida. Dito isso, temos 2 estratégias para derrotar esse periquito: a legítima ou fazendo bullying. E eu fiz as 2. Primeiro, vamos abordar a legítima. A melhor estratégia que eu encontrei foram times de overload no geral, principalmente por causa da Chevreus e do Durin. Se você pegou o Durin, essa é a sua hora de brilhar, porque você vai colocar o Durin com a Fischl e a Chevreus, enquanto usa qualquer DPS, Electro ou Pyro que seja minimamente relevante no meta. A primeira vez que eu passei foi com a Raiden, e ela não era nem C2, e a Chevreus que eu tenho não é C6. Então, personagens como Clorinde, Arlequino, Varessa, Mavuika ou até mesmo a Klee conseguem lidar muito bem com esse desafio. Você também pode usar o time Premium da Mavuika, uma vez que tanto a Shiloney quanto a Citlali reduzem resistência. Só é meio chato de acertar o combo, porque esse paraguaio não fica quieto,
Ele sempre vai pular ou teleportar pra fora da sua ult, do seu carregado ou de qualquer outro combo que você for fazer. Eu sou particularmente parcial pra falar aqui, mas a Shaska também é um dos melhores personagens pra se usar. Ela pode mirar automaticamente no pássaro e causar muito dano no escudo. Então quando o escudo quebra, ele perde bastante vida. Embora a Shaska C0 só aplique reações elementais no sexto e no quarto tiro, quando pareada com Durin e Fischl, eles fornecem parte da aplicação que falta à nossa cowboy, podendo o último slot do time ser um Bennett para mais dano pessoal, se você tiver C1 ou C2, ou uma Citlali ou uma Shilonen. No caso da Shilonen, também se você tiver C1 ou C2. Mas agora, que já abordamos as estratégias legítimas, vamos para o que interessa: o bullying. Sabemos que o Priquito toma dano quando seu escudo quebra, mas além disso, ele também é suscetível a dano de queda. O que quer dizer... Sim, mais um boss que pode ser facilitado usando as mecânicas da Jean. Como comentei anteriormente, a Sunfire Jean quebra o escudo desse boss praticamente sozinha. Mas não apenas isso, como a habilidade da Jean aumenta a aceleração do boss, fazendo ele cair no chão mais rápido e tomando mais dano de queda. Uma vez que a Jean pode usar o set Sombra Verde, um time de DPS Pyro usando a Jean e o Bennett, e esse DPS Pyro para causar dano, pode ser muito útil, uma vez que a Jean pode reduzir resistência e o Bennett aumentar o dano. Por mais que a Jean seja bem forte contra esse boss, ela ainda não se compara ao aposentado Deus da Pedra. Sim, o Zhongli foi retirado da fila do INSS para quebrar o jogo mais uma vez, e da maneira mais engraçada que eu já vi, fazendo o boss ficar preso na construção que eu sei que você já fez no multiplayer, seu safadinho. Essa estratégia é meio complicada, então eu vou mostrar passo a passo como eu fiz e como replicar essa técnica. Primeiro, você vai correr reto até o periquitão, vai dar um ataque normal e logo em seguida vai usar a habilidade do viajante. Você vai apertar e não segurar a habilidade. Ela vai cair na posição correta. Então, você vai correr para o outro lado da bola do viajante, lá ele, e escalar essa área específica aqui. Ao subir na pedra, você dá pequenos passos para frente até você alinhar o meio dos seus pés com o fim do selo gel marcado na pedra. Após isso, você vai usar a Ember para quebrar o escudo. Eu usei 4 ataques carregados e uma ult, mas dá para timar certinho e usar o Baron Bunny e economizar um ataque. Baron Bunny explode, você dá 3 ataques e uma ult. Você economiza tempo de um ataque ganhando alguns segundos. Assim que o escudo quebrar, você vai esperar o boss quase cair no chão e usar o pilar do Zhongli e ultar logo em seguida. É aqui que você vai errar a maioria das vezes. Por vezes, você vai ter posicionado o seu Zhongli errado. Se ele estiver muito atrás, o pilar vai sumir. Se ele estiver muito pra frente, o boss não vai ficar preso. Se você errar o timing da habilidade, o boss vai clipar pra cima ou pra baixo, dependendo se você colocar a habilidade muito cedo, se você colocar a habilidade muito tarde. Então você vai errar bastante aqui. É tudo questão de timing e posicionamento. Eu fiz isso algumas vezes e ainda assim não consegui determinar o que calcula o dano dessas instâncias. Então algumas vezes ele dá 200 mil, às vezes ele dá 700 mil, eu não consigo definir como vai ser o dano. É quase aleatório. Não dá pra garantir que você vai dar IK no boss. Várias vezes eu fiquei muito próximo de derrotar ele antes dele clipar pra fora do pilar. Outras vezes ele não chegou nem na metade. Mas se você tiver que ir pra segunda fase dele, você ainda pode colocar uma Jean no seu time, junto com a Ember. Você pode usar a Ember pra quebrar o escudo e a Jean pra puxar ele pra baixo, fazendo ele tomar mais dano de queda. Algumas outras estratégias da internet envolvem só a Jean ou uma combinação de Jean e Zhongli, mas eu não consegui fazer elas de forma consistente para trazer para vocês. Então, a que eu achei mais fácil de fazer, e a que eu consegui usar, foi justamente essa que eu trouxe. O terceiro boss é o gerador do campo experimental, e foi o que mais me deu dor de cabeça, sendo que foi o mais fácil para os meus amigos. Mas vocês vão entender o porquê. Primeiro, o meu FPS cai muito nesse boss por nenhum motivo aparente. Então vocês vão ter que ver a gravação com a qualidade de um Nokia tijolão. Mas o segundo motivo é a sua mecânica. No modo normal, ele periodicamente entra no modo de redução gravitacional, assim aumentando a altura do pulo do seu personagem. Esse modo é desativado se você causar 3 ataques pneuma nele, mas sinceramente,
Ninguém liga pra desativar esse boss. É até mais divertido jogar com o pulo aumentado, porque você pode jogar, por exemplo, de Diluc Plunge sem ter a Shane 1. Nas dificuldades elevadas, ele não pode ser desativado, então ele sempre vai ativar um modo de redução gravitacional no começo do combate e ativar novamente após 1 minuto de luta. As ondas de choque são muito mais constantes, porém você ganha um buff massivo de 600% de ataque quando você pula e passa de certa altitude. E é aí que entra a minha frustração. Esse boss é de longe o que mais tem vida de todo o desafio, justamente por causa desse buff de ataque. Quase qualquer DPS baseado em ataque se beneficia disso. Varessa, que é a personagem propaganda desse boss, e consequentemente a nossa melhor opção, a Skirk, a Arlequino, a Mavuika, o Xiao, até mesmo o Flins, se você fizer uma técnica certinha para pular antes e depois da ult, para suas cargas lunares darem mais dano, ou o Gaming, se ele tiver muito bem buildado. Só que, embora eu tenha o Flins, eu não fiz com ele porque eu sofro de um massivo skill issue com esse boneco. E eu sei que dá pra fazer com o Gaming, mas eu não sei jogar de Gaming. Embora eu tentei buildar o meu. Só que aí vem a parte que me frustrou. Porque esse bônus só é bom em personagens de ataque, então o meu Neuvillette e a Mualani não podiam fazer muita coisa, embora eu tenha quase conseguido usando a Mualani. Só que os meus personagens mais fortes são baseados em vida ou proficiência, então eu tive que apelar pra minha única personagem forte baseada em ataque, a Shaska. E embora eu tenha feito a propaganda da minha amada nos outros dois bosses, ela não é muito boa aqui. Ela não se aproveita do buff de 600% de ataque. O buff é ganho quando você chega em determinada altura, e dura poucos segundos. Só que se você permanece nessa altura, que é o caso da Shaska, você não ganha o buff novamente. Uma parte de mim sabe que isso é necessário, porque se cada tiro da Shaska tivesse mais 600% de ataque como dano, ela teria feito esse boss na primeira rotação. Mas outra parte de mim fica triste por não poder usar nenhum dos meus personagens mais fortes nesse boss. Então eu precisei dar um brute force e passar com a Shaska mesmo assim. Só que não foi fácil. Só que nem todo mundo tem uma Shaska C2 ou mais. E se você não tem, eu recomendo fortemente você guardar a gema pra poder pegar ela. O run dela tá logo aí. Eu não sei quando vai vir, mas tá logo aí. Pode ter certeza. Confia, confia. Você tá perdendo. Atira nela, por favor. Então eu fiz um guia usando um personagem mais popular, que é a Mavuika. Um amigo meu fez usando a Arlequina e outros dois fizeram usando a Skirk. E fizeram com uma certa tranquilidade, já que essas duas não têm o dano baseado puramente em reação, e encaixar o plunge no meio do combo não é difícil. Por isso, eu vou explicar somente como fazer com a Mavuika. Porque, sim, precisa de ciência. Como vocês já devem saber, alguns meses atrás descobriram uma nova mecânica da Mavuika, que praticamente dobra o dano por segundo dela, que é usar a Dash Cancel no ataque carregado da moto. Vocês podem ver a comparação de dano das duas técnicas no vídeo passando no fundo. Só que, como esse boss exige uma mecânica de pulo, você precisa incorporar um plunge nesse combo. E é aí que vem o que eu apelidei de Dash Cancel Cancel. Resumidamente, você vai usar o seu Dash Cancel normalmente, só que no meio da animação do Dash, você vai pular e dar um plunge. E depois repetir o processo. Infelizmente, é bem difícil meltar nesse setup. É aí que entra a segunda estratégia, que é usar Plunge Melt. Basicamente, envolve você esperar a aplicação Cryo da Citlali, depois dar um Plunge. Você melta o Plunge dando muito dano, porém eu não gosto dessa estratégia, porque eu achei meio lenta. Talvez precise de um certo timing, mas minha Mavuika precisa estar bem buildada, ou até encaixar um hit ou outro no meio do caminho, eu não sei. Mas o que foi mais constante pra mim, tanto na minha conta quanto na conta dos outros, foi justamente usar essa estratégia de Dash Cancel Cancel. Enfim, se vocês quiserem, eu posso postar as runs que eu fiz na íntegra, tanto as da minha conta, quanto na conta dos meus amigos. Posso mostrar as builds, as armas e as constelações dos personagens. Eu prometo que vou tentar entrar em contato com outros amigos meus pros vídeos futuros, pra poder mostrar novas estratégias com personagens diferentes, personagens que eu não tenho. Eu também sei que eu tô bem atrasado, já que o confronto abissal foi liberado na segunda semana do patch e nós já estamos na quarta. Só que eu tive que regravar muitas coisas e eu não sei editar. Então eu demorei muito pra conseguir gravar esse vídeo. Os takes foram fáceis, mas eu tive que regravar muitos áudios e aí a qualidade do meu microfone não é muito boa e eu tentei consertar isso. Alguns áudios ainda ficaram falhados. Deu muita dor de cabeça. Mas eu trouxe esse vídeo mesmo assim. Eu espero que agora com esse guia você consiga passar o confronto abissal da versão 6.2. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado você.
Esse projeto é novo e simples, eu não sei se eu vou dar continuidade, se eu vou fazer versão do Abismo, do teatro ou de outros desafios no geral. Como eu disse, eu tô fazendo esse vídeo por sugestão de amigos meus. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu comentário aqui pra eu saber. Eu também vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem, ou pelo menos todas as que eu ler. Um grande abraço do seu Gás Nobre favorito, e até a próxima.